Convido a todos os participantes para que, por gentileza, retornem aos seus assentos, para que possamos dar continuidade às atividades da tarde. Para presidir as próximas atividades, convido o desembargador Grácio Ricardo Barbosa Petroni. Convido para tratar do tema aplicação do direito material do trabalho no tempo o excelentíssimo juiz Oscar Crost. Com a palavra o desembargador Grácio Ricardo Barbosa Petroni. Bom, boa tarde a todos. Continuidade ao primeiro módulo de formação continuada. Teremos o prazer de ouvir o colega Oscar Crost, que é bacharel em Direito pela URGS, mestre em Desenvolvimento Regional pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional pela Universidade Regional de Blumenau, professor de Direito do Trabalho em cursos de pós-graduação, autor da obra O Lado Avesso da Reestruturação Produtiva, a terceirização dos serviços por facções, e colaborador de periódicos jurídicos e membro do Conselho Editorial da revista do TRT 12, que vai falar sobre a aplicação do direito material do trabalho no tempo. Só relembrando que cada expositor tem 20 minutos para a sua fala e depois teremos 40 minutos para as indagações advindas. Passo a palavra ao colega Oscar. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. É muito bom voltar à Escola Judicial, né, a convite da colega Maria Beatriz, depois de tanto tempo. Foi uma das formas que descobriram de me fazer voltar para cá, né? Não. Vocês sabem que os motivos de eu não vir são outros e é grande a logística. Mas, de qualquer maneira, é muito importante nós trocarmos ideias e discutirmos coisas, porque, assim como os colegas fizeram a brincadeira com o Gilmar, que o tribunal tinha que se manifestar, eu sinto no dia a dia uma cobrança muito grande de parte dos advogados para que não só nós julguemos os processos ou façamos a reforma se concretizar, como sinalizemos com alguns indícios de por onde podem ou não podem, devem ou não devem, de muito receio desses primeiros movimentos pós-reforma. Eu vou dividir em 4 momentos essa fala, todos muito breves, até porque o Grácio já falou, é 20 minutos e deu. Eu falei, não, antes disso a gente resolve, porque o tema é espinhoso, mas ele é de fácil resolução. Primeira parte, eu vou comentar a questão da inconstitucionalidade da própria medida provisória, como um todo. É bastante simples, até porque o Zé Lúcio já comentou e já explanou de maneira bem particular sobre a questão da ilegitimidade do processo legislativo. E quando eu fui convidado pelo Daniel e pelo Reinaldo para comentar o artigo 2º da MP, junto com as outras disposições da CLT, o que me veio à mente foi o seguinte, mas nem sabemos se a medida provisória vai ou não ser convertida em lei. O que era o menor dos problemas, porque esse artigo da medida provisória, que determina que as implicações da Lei 13.467 se apliquem a todos os contratos, ela independe da própria medida provisória, porque é uma das dúvidas que nós temos desde que a reforma foi anunciada como reforma, dos mais de 100 artigos. Então, comentar esse dispositivo da medida provisória é comentar tudo, inclusive a medida provisória, mas não somente ela. Num primeiro momento, me pareceu muito tranquilo, eu falei isso para os advogados, falei nos cursos que eu tenho participado na OAB de Blumenau e algumas cidades próximas, de que o processo legislativo foi respeitado na sua formalidade, mas que a urgência da medida provisória não condizia com a matéria trabalhista, porque não eram 1 ou 2 pontos do direito do trabalho. Foi uma vacácio de 120 dias de um processo legislativo ultra rápido, que não contou com amplo debate, ou pelo menos não em todos os aspectos, e medida provisória, ao que me consta, nunca foi meio para regulamentar alguma coisa. Regulamentar no sentido de entrar em minúcias de algo que a lei dispõe de maneira ampla. A medida provisória vinha tratar de um assunto vinculado à urgência
preparando para uma lei que o parlamento aprovaria dentro do processo legislativo. Não o contrário. Não corrigir equívocos trazidos na lei, porque esses geralmente são feitos como? A lei é aprovada, se nas duas casas, o presidente veta, depois se volta a discutir essa questão. Ou o presidente, né, publica uma medida provisória e isso é discutido e transformado em lei. Mas a medida provisória, além de não regulamentar, ela contrariou a reforma. Então, ali me pareceu assim, ó, além de não haver urgência e a matéria não ser matéria para ser tratada com medida provisória, houve um desrespeito à independência dos poderes e também à própria harmonia. Porque se a Constituição foi respeitada quando a reforma foi feita, ela foi desrespeitada tão logo o Executivo se envolveu no processo e negou aquilo que o Legislativo tinha feito. Daí também porque a ideia do José Lúcio se confirma de que tudo é cortina de fumaça, que não se deu tanto destaque a essa contrariedade da reforma pela MP e essa série de acordos descumpridos, quanto a manifestação dos juízes de que a reforma era inaplicável. Eu não ouvi muitos juízes dizerem que não aplicariam a reforma. Eu ouvi os juízes dizendo que, como aprovada, ela era incompatível com a própria reforma, porque vários dispositivos são incongruentes. E o juiz não tem como aplicar sem interpretar, e ele simplesmente não cruzou os braços e diz, não vou aplicar. A exceção dos juízes que participaram do processo legislativo, o que também infere a independência dos poderes e a harmonia, porque o juiz pode participar, ao que me consta, de entidades associativas e pode, além da magistratura, ter uma função no magistério. Integrar o poder legislativo durante a magistratura, ou fazer projetos de lei, ou se envolver de maneira pessoal com o processo legislativo, a meu ver, não é função do juiz. Quanto mais virar garoto propaganda da reforma, a favor ou contra. Nós estamos aqui discutindo, não só cientificamente, mas em termos práticos, o que é o nosso mistério, o que é a nossa atuação diária. Nós não estamos aqui criticando e elogiando um ou outro. E nesse ponto eu acho que a reforma, pela medida provisória, a contra-reforma, foi um tanto quanto equivocada. Eu não vou entrar em detalhes, citando fontes e esmiuçando a discussão, porque isso foi feito para o livro da Matra, e como vocês podem ver, esse livro, além de muito aguardado, ele já tem muitas pessoas fazendo propaganda, já está esgotado antes de ser lançado, né? Eu me sinto mais ou menos como o Silvio Santos, assim, ó, eu não vi o filme, mas é muito bom, só que esse filme eu vi, eu li, reli, assim, cadê a Andréia? Andréia House, né? Já foi embora, pô, o presidente só vem aqui. Eu não sou jurado como a Andréia, que acho lindo, coraçõezinhos e tal, mas eu digo assim, por ser um trabalho de uma equipe tão grande, com mais de 30 pessoas, e pessoas que precisam entender e dinamizar e se fazer claras no dia a dia, não só nos autos, mas na comunidade em que atuam, eu vejo que todos nós crescemos muito com esse projeto, né? Escrever, pesquisar, problematizar foi um ponto muito importante, mas revisar trabalhos de colegas e poder debater nos grupos, seja no WhatsApp, seja no próprio e-mail, para mim, embora para alguns, como lá em casa eu diga que eu perdi o recesso, eu perdi o carnaval, eu perdi a Páscoa, a gente perdeu muito tempo discutindo coisas que vão se aplicar de qualquer maneira, mas nós não queremos aplicar de qualquer maneira. Nós queremos aplicar da melhor maneira, podendo escrever aquilo que o legislador talvez não tenha escrito, porque fez de qualquer maneira. Então, eu vou trabalhar as 3 principais vertentes, independente da medida provisória ser inconstitucional, independente dela perder a eficácia nos próximos dias, mas mesmo que ela não existisse nesse particular, a reforma como um todo, ela tem 3 grandes correntes de interpretação. Eu trouxe aqui comigo uma obra que é de conhecimento da maioria, escrita por 4 colegas de várias regiões diferentes, do TRT de Goiás, do TRT do Pará, do TRT do Distrito Federal, e que, para mim, hoje é a obra mais profunda e mais completa sobre o tema, mas que não é tão plural quanto será a da Matra, porque são só 4 juízes, todos de primeiro grau. A nossa conta com juízes substitutos, juízes titulares, juízes que vieram de outros regionais, alguns desembargadores, então é fruto de uma reflexão muito mais longa, por isso que a deles já está na 2ª edição e a nossa ainda já está esgotada no prelo, mas vai sair muito boa. Inclusive, essa obra aqui, para vocês terem uma ideia de quanto ela é dinâmica, ela conta com uma atualização online por 90 dias, de tanto que a reforma continua mudando durante a aplicação. Então, você compra o livro, durante 90 dias o livro está valendo, mas aí, a partir da 2ª edição o livro já dobrou de tamanho e ele vai sendo reescrito por todos. Mas, voltando à questão da aplicação das regras da Lei 13.467, não há como analisar
a tendência é que cada um de nós vamos ter, na aplicação dessas regras, sem enfrentar antes uma questão constitucional do artigo 5º, que também é tratada na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que é o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. O contrato de trabalho ele é um contrato de trato sucessivo, celebrado uma única vez, mas que se executa dia a dia, semana a semana, mês a mês. E as alterações legislativas, quando vierem, impégios ou até para favorecer o trabalhador, elas podem ou não atingir esse contrato. Porque as regras deste tipo de contrato, que se renovam mês a mês, elas não podem ser modificadas a cada atuação do legislador. Essa, pelo menos, é a ideia que a doutrina tem em relação a contratos em geral. Então, o Supremo Tribunal Federal, na época que tinha menos discussões e mais decisões, ele sedimentou jurisprudência em relação aos contratos de ensino e aos contratos de plano de saúde da seguinte maneira: as regras aplicáveis a cada um deles são aquelas vigentes à data da celebração do contrato, porque mesmo que o contrato de ensino se renove, o termo inicial consta da primeira pactuação, e somente aquelas que não forem prejudiciais ao aluno, pai do aluno, ou ao contratante do plano, se aplicam àqueles contratos. O exemplo maior que nós temos aqui, como segurados que somos, é a questão da carência. Quando nós vamos migrar de um plano para outro, carência para algumas doenças, doenças pré-existentes, tratamento, ninguém discute isso. Isso é direito adquirido. Mas o trabalhador, em relação a horas em itinerário ou a base de cálculo do FGTS, quando se altera a natureza jurídica de diárias, nós não temos tantas dúvidas. A coisa muda de lado. E eu acho que exatamente igual. Por exemplo, aqueles que, como eu, têm mais de um, mais de dois filhos, sabem que as escolas costumam dar um incentivo, não a ter mais filhos, mas a manter aquele monte de filhos na escola, porque eu, Maria Beatriz, só eu, Maria Beatriz, o Manzi e o Reinaldo já dá uma escola. O terceiro filho tem desconto, e geralmente é o desconto de 50%. Aí no ano seguinte é 45%, 40%, 30%. Só dizer que é juiz que volta para 50%. Porque o contrato original dizia que era 50%. É uma relação de consumo, ponto. E a relação de consumo em que há o hipossuficiente sob o nome de vulnerável é da mesma maneira que a relação de trabalho. Não foge muito disso. Então, as três correntes que nós vamos examinar aqui sobre a aplicação, o nível e a profundidade de aplicação, vão ter que enfrentar o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. A primeira dela, que é a mais cara a todos vocês aqui, embora eu sempre frise que no 5º encontro institucional que houve no final de outubro aqui em Florianópolis, eu não sei quantos juízes estavam, nem se todos que vieram ao encontro votaram, nem por que placar a plenária aprovou, mas a maioria dos juízes presentes naquela época entendeu que todas as regras de direito material, e eu estou falando aqui de direito material, direito processual, acho que depois do Reinaldo, Narbal, outros colegas que escreveram sobre isso falarão, a ementa número 13, que foi aprovada, diz que não havia discussão sobre direito adquirido, inclusive citando precedente do TST da súmula 191. Então, essas regras se aplicariam a todos os contratos indistintamente, independente da data em que celebrados. Antigos, novos, e operariam modificações, sim, porque o lastro do contrato, 10 minutos, o lastro do contrato estaria amparado na lei, e a Constituição simplesmente não atingiria essa questão do direito adquirido. A despeito dessa questão, no encontro da Anamatra, que é sempre o nosso grande antônimo, digamos assim, em relação aos posicionamentos, se entendeu um pouco diferente, mas que a diferença, embora pequena, conduz a um resultado totalmente oposto. Qual seria? Que também se aplicariam as regras a todos os contratos, todos, sem exceção, desde que, e aí o desde que é o que tumultua um pouco a nossa aplicação, não contrariassem os princípios de direito do trabalho. Então, partindo daquele levantamento que o colega Alessandro fez, praticamente, nós teríamos 70% das regras inaplicáveis a contrato algum. Então, a reforma seria afastada, não por inconstitucionalidade, mas por incompatibilidade com os princípios do direito do trabalho. Essa segunda vertente, embora tenha substratos, e também foram apresentadas propostas que foram aprovadas na plenária de lá, que eu também não sei qual é o grau de representatividade, também não sei quantos juízes, quanto favoráveis. Esses eventos científicos são muito importantes, tanto quanto esse aqui que nós estamos participando, mas eles conduzem a ideias, jamais a soluções.
Então, eles apontam para indicativos, tanto que esse enunciado da Namatra, ele consta com 3 itens bem longos. Né? Daria para fazer um texto inteiro só com isso, porque são ideias bastante profundas para constar numa emenda. Então, esse segundo entendimento levaria praticamente uma desconsideração da reforma. O primeiro aplicaria todas indistintamente, não haveria direito adquirido. O segundo aplicaria aquilo que não fosse contrário ao princípio, mas também com um grande grau de subjetividade, porque o que é contrário ao princípio. No levantamento que o Alessandro fez, que eu acompanhei na época que ele divulgou na lista, o próprio julgamento do que sejam disposições favoráveis ao empregador ou contrárias ao empregado, com algum grau de discricionariedade ou de discernimento, nós todos aqui marcaríamos diferenças em opção. Se eu botasse um formulário para dizer sim, não, talvez, dificilmente 2 juízes marcariam tudo igual. Então, até julgar o que é compatível ou não com os princípios, tanto que quando nós falamos da prevalência do negociado sobre o legislado, houve quem dissesse, muitos autores trazem, que se criou um princípio novo, o da mínima interferência nas vontades coletivas. Tá, mas onde é que saiu esse princípio? Da lei. Então, a lei criou alguma coisa, e aí lembra aquela história que o Lenny Streck sempre conta, da teoria da cachanga, que é só dizer que é princípio do que eu quero, e aí vira princípio. Não é assim. Então, essa segunda posição, aparentemente muito parecida com a dos nossos colegas em outubro, ela leva uma condição exatamente contrária. E a terceira posição, não que não hajam outras regras de interpretação, como o próprio José Lúcio colocou, no caso concreto, talvez seja mais fácil entender. Mas é que antes de ter a prática, nós temos que ter uma base teórica mínima, senão vira cachanga, né? E eu acho que as partes estão com medo da cachanga. Eu tomo, por exemplo, Blumenau, nós somos 8 juízes, são 8 cachangas, e aí o sujeito não sabe mais o que fazer. E agora, né, se algum juiz trocar de lugar, vira uma confusão. Cachanga real, que é o final da piada. A terceira corrente, que aparentemente será aquela que o TST se filiará, até porque tinha antecipado a redação das súmulas adequadas à reforma, para mostrar que há o corte, ela é baseada na própria jurisprudência que o TST construiu, a partir da súmula 51, a 191 e a 288, que faria o seguinte corte: aos contratos celebrados anteriormente à alteração legislativa, só se aplicaria a reforma naquilo que não trouxesse prejuízo ao trabalhador. E a primeira coisa que se ouviu diante disso é: vão despedir e recontratar. Falei, bom, mas aí se eu começar a pensar o que vai e o que não vai acontecer, a gente não vai mais decidir processo nenhum. Né? E isso vai trazer um tumulto. E essa interpretação faz um corte que também conduz a casuísmo. Porque o que é favorável, o que não é. O que é absolutamente inconstitucional ou flagrantemente desrespeitoso, todos sabemos. Mas aí o juiz de primeiro grau entende uma coisa, chega no tribunal, o tribunal diz, não, isso aqui só mudou a forma de pagar. O valor é o mesmo, não houve prejuízo, vira casuísmo também. E a lei, nesse ponto, deveria ser mais técnica, mais específica. Uma das preocupações também que eu tive, não em relação a esse artigo, mas a outros, foi buscar não só na jurisprudência, mas em sistemas jurídicos parecidos com o nosso, soluções que foram dadas. E, definitivamente, o nosso processo legislativo, além de muito assodado, foi pouco técnico e não mediu as consequências das disposições. Construir uma lei, elaborar uma lei de uma maneira tão rápida e impedir que os juízes tentem entendê-la e aplicá-la é tão antidemocrático quanto fechar as portas do judiciário. Porque dizer como o juiz tem que aplicar a lei é invasão. 5 minutos, vamos lá. Traçado esses 3 paralelos e comentado a inconstitucionalidade, eu já vou para a parte final da minha fala, que justamente foi, tão logo acreditei que o nosso livro estava pronto, eu recebi a notícia, que para alguns era inesperada, para mim era certa, que a medida provisória não seria convertida em lei. Aí todo mundo disse, então rasga-se tudo, não se faz mais nada. No livro do Antônio Humberto de Souza Júnior, Fabiano Coelho de Souza, Ney Maranhão e Platão Teixeira de Azevedo Neto, cada alteração que havia, se a medida provisória interferia ou não, eles mudavam a cor da página. Então agora eles mudaram de novo, porque assim, a medida provisória eles botaram numa cor, e agora sem a medida provisória tem outra cor, e aí para não tirar e o livro não ficar meio desconfigurado, eles fizeram comentários do comentário. E o comentário que eu fiz foi em vermelho, foi na linha do que o José Lúcio também tratou, que é o seguinte, comentando com a Desirê, muitas disposições da medida provisória foram mais protetivas ao trabalhador do que a lei. Então, nesse ponto, ela foi comemorada, embora pela via errada que da medida provisória. Eu entendo
que no período de vigência da medida provisória, ninguém tem dúvida de que essas medidas, todas essas disposições, regem os contratos. Só que o fato da medida provisória ter perdido a eficácia pela não conversão em lei, e esperamos que o parlamento regulamente isso, que também não vai acontecer, na minha concepção, diante do próprio princípio protetivo, eu acredito que essas disposições mais favoráveis se incorporam aos contratos. Não sei como o TRT 12 vai se manifestar, como os outros colegas pensam, nem o TST, porque foi uma vigência muito curta. Mas elas, mesmo sendo muito curtas, é que eu brinquei ali com os colegas. O Zé Lúcio disse, 3, 4 dias já vem medida provisória. Eu falei, olha, 3, 4 dias um monte de gente se acidentou, um monte de gente engravidou, um monte de gente morreu, um monte de gente fez um monte de coisa que daqui a um ano a gente vai ver nos processos. São só 3 dias, gente, não dá para cuidar um pouquinho e tal, não dá, as pessoas vivem. E quando vivem, fazem coisas que viram processos. Só que até agora não viraram, e como disse o nosso corregedor, nós estamos num momento de entre-safra. Quando o medo da reforma passar, nós vamos ter uma avalanche processual muito grande. Talvez, a Desirê não acredita, mas eu acredito. Acredite. O problema é o seguinte, sobre outros parâmetros. Pedidos mais objetivos, valores mais condizentes, mas quando vierem, virão com tudo. Então, me parece assim, a linha do TST seria essa terceira, a linha que prevaleceu no nosso encontro é a primeira, e existe a linha da Anamatra que pipoca por todo o Brasil. De uma certa forma, eu acho que nenhuma delas está de toda certa e nem de toda errada. Mas a tendência é que haja um corte temporal quanto à aplicação das disposições da Lei 13.467. E como nada é tão fácil, vem a medida provisória para dar um pouco mais de emoção. Eu acho que, em linhas gerais, dentro dos 20 minutos, tudo era isso. Muito obrigado. 2 minutos? Isso me lembra, não aqui, foi lá no pleno, há quase 13 anos atrás, alguns colegas estavam aqui, a prova oral, quando disseram, ainda tem mais 10 minutos, mas acho que está bom, né? Chega. Né? Aí o barão disse, acho que todo mundo já está satisfeito, pode sair. Deu. A Desirê já quer perguntar. Desirê. Já pode contar, Cadê? Oscar, então, a pergunta que não quer calar lá em Blumenau. Qual é a sua opinião, número 1? Qual é o seu entendimento? Né? Vamos ver se a gente consegue aproximar os nossos para a nossa cidade, né? Número 1. E a segunda, eu acho que eu até sei qual é o teu entendimento, mas eu gostaria de saber qual o alcance que você acha que é do prejudicial. Porque nós temos uma divergência, né? Eu acho que o teu alcance, o meu entendimento é que seria prejudicial quando acontece redução de salário apenas, né? Outras alterações de condição, como regra, não, mas parece que o teu é diferente. Gostaria de te ouvir. Bom, eu não acho que nós vamos conseguir lá em Blumenau, com todo o respeito, carinho e companheirismo que nós temos, que nós não conseguimos nem fazer uma reunião com os 8 juízes, que dirá aproximar entendimentos, né? Eu acho que o maior entendimento que tem lá é do Paulo e do Lúcio, que os dois torcem o mesmo time, o resto é divergência, né? Então, assim, eu até conversei com o Alessandro no intervalo, quando o Zé Lúcio disse assim, o artigo 7º diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, e tem um rol não exaustivo, e que a lei não tocou nesse direito. Aí, o exemplo que eu dei para o Alessandro foi o seguinte, o FGTS não foi mexido, certo? Ninguém alterou a Lei 8.036. Porém, quando nós alteramos a natureza jurídica das verbas salariais, nós atingimos a base de cálculo do FGTS. Então, por via reflexa, nós estamos prejudicando o valor recolhido mês a mês do trabalhador. Porque quando ele for dispensado, o valor final vai ser menor. Então, de uma certa forma, é inconstitucional, sim, quando atinge o FGTS por via oblíqua. O próprio José Lúcio teve uma tese aprovada no encontro institucional que disse que a execução do principal pode não ser mais de ofício, mas a partir do momento que o acessório o principal vai ter que seguir o acessório. Se nós temos dever constitucional de executar de ofício a contribuição previdenciária, temos que calcular o principal. Então, essa alteração acabou sendo invertida. Então, me parece assim, eu não defini ainda com toda certeza, mas hoje, das 3 linhas a que me parece mais razoável, ainda é a terceira que fala do marco temporal. E mesmo em relação aos contratos novos, isso não evita que nós, juízes, façamos um controle de constitucionalidade. E o controle de constitucionalidade não formal, mas material. Em que grau o direito é ou não atingido por essa mudança, como eu falei do FGTS. Pô, se a diária, antes havia uma discussão, diárias próprias e impróprias. Pode uma lei vir dizer assim, não, é pelo trabalho.
Não é por um prejuízo ou para ressarcir despesa, mas vamos fingir que é indenizatório. Um dos maiores erros conceituais que nós vencemos dia após dia é a história do aviso prévio. O aviso prévio pode ser cumprido, pode ser dispensado. Ele jamais vai ser indenizado, porque ele não causa um prejuízo. Quando ele é dispensado, ele integra o termo de serviço para todos os fins. Ponto. Quando a gente chama de indenizado algo que não é fruto de um dano, nós atraímos, pelo uso equivocado da palavra, que não é equivocado, mas que pode ser até intencional, uma série de ilações que jamais deveriam se aproximar. Então, é o que eu comentei também no intervalo com o Alessandro. Quando a gente inclui, por exemplo, no artigo 62, o teletrabalho, e é um artigo que nem deveria ser considerado constitucional, nós estamos o quê? Jogando a inconstitucionalidade dele cada vez para mais longe, porque quanto mais gente entra no artigo, menos se discute se ele é constitucional, e atraindo para exceção cada vez mais trabalhadores a ponto de se tornar regra. Então nós estamos o quê? Burlando a Constituição por meio de uma lei ordinária que não deveria nem ser tolerada. Mas aí se joga o quê? Mais um tipo, mais dois tipos. Parece piada, né? O que o gerente, o motorista de entrega e o técnico de TI têm em comum? A perda de direitos, ponto. E quem mais vai nesse barco? É a mesma coisa que dizer que o bancário não vai mais ter jornada reduzida, todo mundo é gerente. Não tem ninguém sem curso superior em agência bancária. Aí eu falei também com o Alessandro, vê que esse intervalo rende mais, às vezes, do que até a própria fala. Quando a gente diz assim, ó, não, mas o bancário hoje tem muito melhores condições do que há 40 anos. Sim, mas hoje a gente consegue pagar conta na lotérica. Mas hoje a gente consegue mandar dinheiro no correspondente bancário. Se faz operações bancárias em todos os lugares possíveis, até no banco. Então é a mesma coisa. Quando nós fazemos um controle de constitucionalidade, ou até um controle temporal de regras, nós vamos ver que essa reforma vai ser aplicada. Mas sempre com filtro, sempre com um entendimento. E acho que nós não vamos conseguir desenhar. Até vou dizer uma coisa. Se eu quisesse fazer decisão colegiada, eu me esforçava para ser promovido até chegar no tribunal. Eu quero julgar sozinho, e eu não quero alinhar entendimento. E eu acho que, né, nem eu tenho que te convencer, nem tu tem que me convencer, mas acho que a gente tem que dar acesso. Eu acho que o grande problema hoje da reforma não é se vai aplicar ou não, mas é deixar as pessoas chegarem ao judiciário. Aí, quando chegar, cada um decide do seu jeito e o tribunal faz. Mas aí é com eles, a gente tem que fazer o dia a dia, né? Tu não teve daquela da execução de ofício? Olha que eu olhei aquele material. Tá, mas tinha, porque quando a gente foi fazer o livro e mandaram os arquivos, tinha a tese aprovada. Tá, mas é que eles se falam tanto que já é de um é do outro, já é dos dois. É união estável, deu, união estável. É do Reinaldo? Ah, desculpa, a tese do Reinaldo, então. Mas, desculpa. Mas... O que eu propus é que apenas... que virou tese é que apenas o pedido de Bacen Jude não fosse feito ex officio, porque ele impõe responsabilidades. Sim. E a União está pagando responsabilidades, tem diversas ações já no TRF, com condenações, inclusive nós lá, até que o Tribunal de Contas pedindo informação, pedindo justificativa, se vai responsabilizar alguém, porque deu prejuízo à União, porque penhoramos conta de quem não era, e foi lá, a parte nem pediu. Nós que fizemos ex officio. Então, a partir desse, e tem diversas ações nesse sentido. Não sei, quem assina é a gente que manda o Bacen, né? Então, é complicado. Mas, enfim, eu acho que as partes têm que ter essa responsabilidade também, de o cara pedir lá o Bacen e tacar o CPF que ele quer, porque nem isso o cara quer fazer também, aí Então, foi essa que foi, então e foi aprovado. Então, eu misturei as duas teses, porque tinha a ver com esse pedido. Observação pode ou só pergunta? Alguém mais? Só para encerrar rapidamente, eu tenho uma visão um pouco mais restritiva da proibição de retrocesso. Estava discutindo hoje no almoço com o Zé Lúcio, né? Porque eu acho que a proibição do retrocesso, a vedação do retrocesso, é só quanto aos direitos fundamentais ali elencados de uma forma restritiva. Eu tenho um pouco de dificuldade de ver essa questão quanto ao FGTS, porque nós temos tanto parcelas de natureza indenizatória hoje, que não são inconstitucionais. Se tu vê a proibição do retrocesso
de uma forma mais restritiva, por exemplo, tem que ter FGTS. Quais as parcelas? Isso a lei pode dizer, exceto no caso, exceto se realmente a lei disser que não terá, tipo assim, o imposto sindical, a lei disse, o imposto sindical é facultativo. Né? Para mim, isso é esvaziamento de norma constitucional, porque a Constituição fala que o imposto sindical será previsto em lei. Né? Né? Então, aí o que acontece? A lei esvaziou. Mas se a lei não esvazia, por exemplo, a FGTS continua existindo. Só que algumas parcelas têm incidência e outras parcelas não têm incidência. Mas isso já existia também na ordem constitucional. Então, eu não vejo assim, por que seria aí, no caso, a inconstitucionalidade. Gostaria que tu debater. Porque nós dois combinamos, vamos decidir igual contra ao corte temporal. Tá? E quanto ao prejuízo. Só que eu acho que o teu é mais do que o meu. Bom, sendo bastante breve, dando um exemplo parecido. Até a emenda constitucional 28 de 2000, o trabalhador urbano tinha prescrição bienal, observado os últimos 5 anos, e o rural era apenas bienal. O direito de ação para postular créditos trabalhistas não foi alterado. Ele tem que entrar em 2 anos. Mas eu não vejo como, salvo outros que melhorem a sua condição social, tornar prescritos os anteriores aos 5 anos, é como tu disse assim, ó, não esvaziou. Não, mas abriu um buraquinho e agora começou a pingar, até chegar em 5 anos. Antes não tinha prescrição. E essa prescrição parcial, tu vai dizer assim, não, mas ele não morreu. Eu falei, tá, ele só deixou de viver na integralidade. Ele só está com um pulmão, um rim. Mas perdeu o bracinho e extinguiu em partes, né? É mais ou menos dizer assim, ó, quem esquarteja, o outro não matou, ele simplesmente tirou os excessos, mas uma hora ele vai morrer. E aí tu vai matando, ando, deixou em coma, e aí ele morreu. Mas aí, como disse o ministro Gilmar Mendes, nós ficamos 30 anos sem descobrir o óbvio, que a Lei 8.036, quando diz que o crédito decorrente de ação para fundo de garantia tem que ser de 5. Ele leu o princípio do retrocesso social. Então, assim, nós fomos burros esses anos todos, e o ministro olhou e disse assim, não, hoje eu vou descobrir que vocês leem a Constituição ao contrário, porque eu sou constitucionalista, vocês são os CLTistas. Então, é mais ou menos isso. Eu não vejo como extinguir, dizendo assim, ó, a partir de hoje não existe o fundo de garantia. Eu ouvi em Criciúma, na época que nós trabalhamos juntos pela primeira vez, há alguns anos atrás, um advogado de empresa que disse assim, para mim a maior causa do desemprego no Brasil é a multa de 40%. Todo empregado dá um jeito de ser despedido, porque ele fica olhando aquele depósito mensal, ele pensa, mais 40, né? Vou fazer o empregador me despedir. Se não tivesse a multa, nenhum empregado faria nada para ser despedido. Mas quando que a multa vai ser um incentivo à dispensa, ou à ganância? Então, agora que a multa foi reduzida a 20 no comum acordo, vamos diminuir o número de desempregados. Exato. Então, assim, eu não concordo com algumas decisões do TST, muitas, na verdade, como a questão das estabilidades nos contratos a termo, mas acho que a coisa não é tão simples para cá ou para lá. E a gente não tem que ver a extinção como simplesmente, a partir de hoje não existe mais. Mas a partir do momento que eu digo assim, ó, a partir de, por exemplo, todo mundo tem facilidade de dizer que a reforma pode ser inconstitucional, tanto que várias ADIs estão aguardando julgamento, quando ela dificulta o acesso à justiça. Mas ela não dificultou, a justiça está lá no mesmo lugar, com as portas abertas. Ninguém acha que o PJE é inconstitucional, porque ele exige certificação digital e uma série de requisitos que o pobre não tem, e o justpostulante foi para o espaço. Mas todo mundo comenta, olha, quando a gente cria o óbice da sucumbência, quando a gente acaba com os honorários assistenciais, chega num ponto que isso afeta o acesso à justiça. Ninguém cozinha um sapo vivo com água fervendo, põe o sapo na água fria e vai esquentando aos poucos. E eu acho que a gente está fazendo isso com o direito de trabalho. A reforma só aconteceu porque a jurisprudência tolerou durante muitos anos inconstitucionalidades e interpretações contrárias à lei. Então, quando não precisa mais contar com o judiciário, tu muda a lei. Então, assim, ó, as súmulas do TST durante mais de uma década foram o principal elemento de justificação da desregulamentação, para que não fosse alterada a lei. Agora a lei foi alterada, o TST está de novo do lado oposto. Agora o TST está segurando a mudança da lei. Não, foi muito grande, mas a composição do tribunal também modificou bastante. Então, me parece assim, extinguir não é simplesmente dizer assim, olha, não existem mais ursos pandas no mundo. Não, mas a partir do momento que existe 100, eu acho que está bem perto da extinção. Estão ameaçados de extinção. Então, vamos tentar aproximar os entendimentos. Quando eu digo que a base de cálculo do FGTS pode esvaziar o FGTS, eu estou dizendo, então, que o FGTS está na lista de direitos ameaçados de extinção.
em vias de, a partir do momento que ele pode não ser mais base de cálculo de nada. E basta ver o auxílio moradia, que também não é sujeito a reajuste, e que na época foi uma boa solução e que hoje pode reverter. Então, assim, uma das coisas que me preocupa muito, vou falar aqui como colegas, tá? Não como expositor, tanto que eu nem deveria estar sentado aqui agora, mas no almoço eu conversei com o Leonardo, com a Camila e com outros amigos, e a conversa foi a seguinte: de tanto nós nos submetermos a injustiças promovidas pelo próprio Estado, nós perdemos o senso de injustiça em relação às pessoas que vêm buscar a nossa decisão. Como eu vou julgar um banco que coloca um quadro de desempenho em azul, vermelho, com apelidos e práticas que são disposição do ser, quando existe um portal de transparência que diz o meu nome, meu CPF, quanto eu ganho, quanto eu gastei, e aí vai para o WhatsApp que eu ganho 80 mil por mês, porque teve um mês que deu o acúmulo de um monte de verba, e tem um gráfico que o tribunal disponibiliza para comparar desempenho individual de juízes. Sim, nós somos agentes públicos, mas também somos pessoas sérias que trabalhamos, e como disse o desembargador corregedor, a exceção tem que ser tratada como exceção e a regra tem que ser respeitada. Então, quando nós cedemos a esse tipo de coisa, nós começamos a achar que isso é normal. Se eu sou funcionário público e eu me submeto, o particular que aceite. E nós não podemos nos curvar a isso. Porque a nossa missão aqui é de preservar a Constituição. E eu acho que essa reforma ela afronta a Constituição em vários aspectos. Mas aí, como eu falei, cada um vai ter que construir o seu entendimento e muito estudo vai ser exigido. O que mais amedronta as pessoas na reforma não é mexer na CLT que a gente decorou há 75 anos. É exigir uma postura hermenêutica de quem nunca precisou interpretar porque a lei vinha pronta e as súmulas diziam o que nós tínhamos que dizer. Súmula vinculante ou súmula não vinculante, o direito vinha mais ou menos pré-moldado, e agora nós estamos construindo um direito. E as pessoas, infelizmente, se desacostumaram a pensar o direito. Isso talvez seja a grande coisa. Tanto que eu falei essa semana lá em Blumenau. A resposta para as nossas perguntas não está dentro da reforma. Ela está fora. Só que o pessoal já não consegue nem mais achar os artigos, porque mudaram os números, está meio confuso. Achar fora... Qual série da Netflix tem a reforma? Vamos criar uma série, né? A reforma. E talvez as pessoas entendam. Né? Mas é verdade, as respostas estão fora, não estão dentro. Porque tem que conhecer conceitos, tem que discutir o que é indenizatório, o que não é, tem que discutir o que é legítimo e o que não é, e aqui está muito confuso. Bom, eu estou aqui matando as saudades do meu querido juiz substituto de Blumenau e quero fazer um agradecimento público, porque o Oscar está aqui em férias, sem receber, porque há uma proibição do CSJT. Porque eu sou um dos juízes desonestos que recebe durante as férias. Né? Então, ele está pagando para que nós Vocês vão ter que me ouvir até o final. Né? Então, te agradeço muito, Oscar, e quero te fazer uma pergunta, uma provocação, na realidade, considerando que tu és o meu filósofo preferido. Tu acha que nós estamos vivenciando, diante dessas alterações que nos foram impostas, um novo direito do trabalho? Está se criando aí um novo direito do trabalho? Na verdade, essa tua pergunta já tem respostas no Google, né? Não sei, eu não tenho a precisão do José Lúcio ali, que diz quantos acessos e tal, porque eu nem sei como é que se busca isso, mas a PUC do Rio Grande do Sul já tem um curso EAD que é o novo direito do trabalho. Eles já enterraram o velho. E aí vocês vejam como a força da palavra é imensurável. Porque, assim, a flexibilização é tornar maleável aquilo que é muito rígido, o que não é agradável. Então, aquilo que é muito rígido cai no chão, quebra. Nós precisamos de uma coisa mais resistente e mais virtualizada, como é o processo, como é a conectividade, como são as relações. Tudo muito fluido. Quando diz que existe um novo direito do trabalho, a gente está dizendo assim, essa semana teve um colega lá do Rio Grande do Sul, advogado, que foi chamado de conservador e reacionário, porque ele se opõe ao novo. Então ele é o velho, ele vai ser abandonado nos museus da história, porque a CLT é fascista, inspirada na Carta de Lavoro, blá, 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 blá. Feliz ou infelizmente, gostemos ou não, a discussão aqui não é o novo contra o velho, porque as formas de exploração estão cada vez mais próximas do que era o Código Civil. Nós estamos voltando para um direito civil com regras de trabalho. Né? Então, me parece que o novo, e aí vem uma das discussões, até comentei com o vice-presidente, o Roberto, eu estou acabando de escrever um texto sobre o teletrabalho para a revista, até conversei com o Alessandro, que eu entendo que não existe um teletrabalho. O trabalho é o mesmo que se fazia antes. A discussão é que o objeto desse trabalho ele trafega pela internet.
mas ele pode ser executado dentro ou fora, e escolher que se execute fora não torna ele um teletrabalho. Nem o trabalhador um teletrabalhador. Ele é um trabalhador, mas isso tem o interesse de quê? De botá-lo numa regra de exceção que afasta os direitos que os outros têm. Então, aqui é a mesma coisa. Quando nós falamos um novo direito do trabalho, o direito do trabalho ele já foi refundado dezenas de vezes, e cada vez que muda uma composição de TST, uma súmula, alguma coisa, nós trazemos novos valores. Para mim, os dois grandes marcos de ressignificação do direito do trabalho foi a década de 90, uma década de bastante desconstrução pela via judicial, com as súmulas do TST legislando loucamente, o que a reforma pelo artigo 8º veio a coibir quando essa legislação começou a ser protetiva, né? A súmula 310, a súmula 331, nós temos dezenas de casos. Eu mesmo comecei a atuar no final dos anos 90 no direito do trabalho, e a partir de 2003 o TST começou a revisar muito as súmulas. E súmula que revisa demais não faz bem, porque ela acaba se modernizando e atualizando. A súmula tem que ter 40, 50, 70 anos e morrer ali, mesmo que todos os componentes que votaram daquele tribunal na súmula não existam. Então, me parece assim, a década de 90 foi um marco, e o segundo grande corte, para mim, até porque foi quando eu, a Renata, o Paulo e uma outra gama de colegas ingressamos aqui no TRT 12, foi a reforma do judiciário, que aí ampliou a competência, que enquanto na década de 90 se queria extinguir formalmente a Justiça do Trabalho, o que seria extinção para Desirê, vamos acabar com a Justiça do Trabalho, na década seguinte tentaram asfixiar a Justiça do Trabalho com competências 1000 que não vieram. No início vieram aquele monte de processo concluído na Justiça Comum, acidente de trabalho, morte, representante comercial, depois parou, nós demos conta, e ainda assim eu acho que nós não perdemos a identidade. Então, o que me parece que talvez estejam querendo mudar pela reforma é pregar o fim da diferença. Uma vez o Grácio falou para nós, meu grupo na Escola Judicial, ele disse assim, vocês, juízes do trabalho, têm que ver a sociedade como uma panela de pressão, e o judiciário trabalhista é aquela válvula. Se a válvula tranca, explode, porque a sociedade está sempre em tensão, ainda mais o capital e o trabalho. E o que eles querem fazer com essa válvula é dizer para o trabalhador, não vai explodir e vocês não vão ter a vazão, porque vocês não vão chegar na justiça do trabalho. E se vocês tentarem fazer justiça com as próprias mãos, como diz o Zé Lúcio, vocês vão presos. A greve que de ilícito passou a ser direito, ela vai ser declarada ilegal e todas elas vão ser consideradas irregulares, porque o uso arbitrário das próprias razões vai ser condenado. Então, me parece que hoje o grande desafio é não esquecer que capital e trabalho, embora tenham que se alinhar para produzir, eles estão de lados opostos, e essa compreensão não pode se perder. Ponto. Então, a reforma não foi trabalhista. Foi uma descaracterização da CLT, quando simplesmente se retira todos os eixos centrais da própria CLT. Mas não existe um novo direito de trabalho, existe um velho anseio por ganhar mais pagando menos. Isso é antigo, isso não é novo. Né? Mas aí a gente cria uma lei de 2017 e bota, ó, a minha lei é modelo 2017, qual é a tua? 43, é velha. Né? Fala, Rodrigo. Boa tarde, Oscar, tudo bem? Aqui é uma dúvida, né, ou gostaria de saber a tua opinião a respeito da situação de um direito existente que com a reforma foi revogado, como, por exemplo, as horas em itinere e o intervalo, né, que intermedia a jornada normal para a jornada extraordinária da trabalhadora mulher. Como é que nós vamos fazer? Pode haver inconstitucionalidade de uma norma revogada? Que tese nós vamos alegar? Vamos manter isso para todos os que tinham contrato em vigor e os novos trabalhadores, ou os que tinham contrato em vigor segue com direito a horas em itinere, segue com direito ao intervalo, né, e a gente vai declarar uma inconstitucionalidade, ou vamos levantar uma outra tese, dizendo que aquilo incorpora o contrato de trabalho. Como é que tu se posiciona no caso de uma supressão? Aqui são dois direitos suprimidos, né, não modificados, simplesmente suprimidos. É isso que eu quero saber. Na verdade, assim, essa pergunta, embora tenha sido respondida, a meu ver, ali pelas três correntes, eu acho que a partir do momento que eu adoto a terceira não teria implicância nenhuma, ela me obriga a trazer de forma gráfica, porque, né, como eu não recebi, eu não fiz PowerPoint, então eu falei tudo, se tivesse recebido eu fazia ali o gráfico e tal. Mas isso me remete às aulas de 20 anos atrás da professora Carmen Camino, que esteve aqui várias vezes, e ela faz graficamente mais ou menos 3 círculos concêntricos. O primeiro círculo, que é o núcleo, que é intangível, são as normas cogentes, que são aquelas que são intocáveis.
Né? Aí vem o artigo 9º, o artigo 468, 444, são aquelas que realmente dizem que o direito do trabalho é rígido, quando falam isso, se referem a elas. Não só na CLT, mas também à Constituição. Na esfera seguinte, desse círculo concêntrico, nós teríamos as disposições contratuais. Tudo aquilo que não contrariar a lei e não houver nenhuma ofensa a dispositivo, né, cogente, pode ser livremente negociado. Mas uma vez negociado, se incorpora ao contrato. E na terceira esfera, em que pese a discussão da súmula 277, da ultratividade, são as normas coletivas. Não contrariando as normas cogentes, nem as disposições contratuais, tudo pode ser negociado com um prazo de validade. Passou aquele prazo, não se aplica mais pela perda da eficácia. Mas o TST disse que enquanto não for negociado, mas enfim, não vou entrar nessa discussão. O que me parece? A reforma, ela subverteu um pouco a ordem das coisas. Ela comprimiu muito esse núcleo, deixou no artigo 7º da Constituição, a ponto dele ficar quase invisível, né? Ampliou os outros dois de uma maneira inimaginável, a ponto deles virarem uma coisa só. Então é como se a gente pegasse a gema, a clara e a casca, acabasse com a gema e misturasse a casca com a clara. Porque hoje o que pode por norma coletiva pode individualmente, o que pode pelo sindicato pode por comissão de fábrica, então tornou tudo muito confuso. O que um pode, o outro também pode, mas sempre em prejuízo ao trabalhador. Então, o que me parece aqui, que é bastante claro, é que quando eu parto do princípio que existem regras que são cogentes, o legislador pode extinguir aquela regra do ordenamento para negócios que forem celebrados daqui para frente. Mas as pessoas que tinham os contratos e os direitos adquiridos, e vou dar um exemplo da jurisprudência, não podem ter nem as horas em itinerário, nem o intervalo do 384 revogados. Porque não é o 384, é a execução do contrato. Vou dar um exemplo. Quando uma categoria prevê o ATS em norma coletiva, o anuênio vai somando ano a ano. Quando chega lá, 15 anos depois que a cláusula não é renovada, pelo menos nas decisões que eu pesquisei, aqueles anuênios já pagos não podem ser suprimidos, porque aquilo tem natureza salarial, pelo tempo de serviço. Mas não se incorporam novos. Para mim é a mesma questão. É a mesma questão, até pela estabilidade das relações. Quando o TST tem a súmula 372, que diz que após 10 anos de pagamento da gratificação não pode suprimir, eu não fico me atendo, até tem algumas decisões que o tribunal reformou lá de Blumenau, justamente por eu não ter me atido, pelo fato de 10 anos. 10 anos hoje não são 10 anos de 20 anos atrás. Para quem tem filho, já nota que 3 anos já é outra geração. Os celulares mudam de ano após ano. A gente não consegue pagar o celular até o final, que já quebrou e já tem que comprar outro. Então, essa estabilização das relações deveriam ser em menos tempo. 2 anos, 3 anos, os contratos não alcançam mais 20 anos. Então, nesse ponto, o que está por trás da norma e da súmula é a quebra da estabilidade. Uma coisa que eu vou ser obrigado a dizer aqui, embora não tenha nada a ver com a tua pergunta, mas eu estou me coçando para não falar, é o seguinte: fazer o mestrado fora do direito me fez ver coisas que talvez eu nunca visse no direito, embora alguns achem que é perda de tempo. O que gera emprego não é lei. Não se cria emprego por decreto, só cargo público. O que gera emprego é produção, o que gera produção é consumo. O que gera consumo é renda. E renda vem de salário. Então, a partir do momento que se diminui remuneração, diminui salário, se cria contratos intermitentes, se tira dinheiro do mercado. Os hiper ricos não gastam. E os hiperpobres também não gastam. Quem gasta mesmo é classe B, C, D, F, G, H, até lá, porque não segura o dinheiro porque gasta. Quando a gente tira esse dinheiro do mercado, a gente quebra as empresas. A empresa enxuta é uma empresa que produz para ninguém. Né? O dono de um grande magazine que diz que tem que flexibilizar, ele não está se dando conta que o cliente dele vai morrer de fome, mas não vai mais comprar. E vai haver inadimplência. Eu tomo, por exemplo, o caso de Blumenau. Quando houve a enchente em 2008, a primeira coisa que o presidente na época fez foi baixar um decreto e liberar o fundo de garantia. Muitos empregadores reclamaram, pô, eu estava em atraso, mas tinha feito parcelamento. Mas o que impediu a quebra da cidade foi isso. Porque a primeira coisa que as pessoas deixariam de pagar são as prestações. E o comércio quebraria. E aconteceu o contrário. Mesmo quem não foi atingido pôde sacar, o pessoal foi lá e acabou com os estoques das lojas. Gerou emprego. A enchente gerou emprego. Né? Mas se eu disser, vamos diminuir salário, vamos diminuir parcelas, aconteceria o contrário. Me parece que para os contratos antigos, segue horas em itinerário, segue 384, segue tudo. Os novos, aí é uma outra situação.
Bom, em face o horário já que chegamos, a manifestação do Oscar foi muito boa no sentido de dizer assim, e aí? Até agora nada. Eu acho que isso aí vai ser que nem um caminhão de batata. Só no próprio andar a gente vai sentir. Evidentemente que requer estudo, e eu não estou menosprezando a tua fala, pelo contrário, mas colocou, pelo menos para mim, quanto a gente vai ter que estudar, quanto vai ter que vivenciar, quanto vai ter que sofrer, quanto vai ter que sentir a decisão. E nós, do tribunal, seria assim mais fácil, por quê? Porque a decisão primeira vem num recurso. Sim, mas se a decisão primeira que vem num recurso não é aquela que a gente estava pensando como certa, obrigatoriamente o não vai acontecer da mesma forma. Agradeço a manifestação e as tuas palavras. Muito obrigado.